Tudo bem, amigos do Brasil no Dakar? Ricardo Ribeiro falando ao vivo aqui. E olha, hoje eu estou fazendo um vídeo para falar da nossa pesquisa e a sondagem que o Brasil no Dakar está fazendo, pelo menos fazia enquanto estavam acontecendo as provas, da qualidade das competições, tanto aqui em Portugal como também no Brasil. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona, como é a metodologia e quais são os objetivos. Eu vou jogar aqui na tela para vocês terem uma noção. É bem importante esse tipo de trabalho, porque isso pode ajudar tanto os organizadores, mas principalmente pilotos e equipes que acabam ganhando um canal especial para dar uma opinião sobre isso, né? Vamos lá, olha aqui, ó. Então, esse aqui é o resultado da pesquisa do Rally Minas Brasil, que é a etapa do campeonato de Baja no Brasil, que aconteceu na cidade de Patos de Minas no começo do mês de março, tá? E qual é o objetivo da pesquisa? Para mostrar um pouco aqui para vocês. O grande objetivo é levantar informações do que os pilotos e navegadores acharam daquela determinada prova e fazer disso um verdadeiro banco de dados onde nós colocaremos à disposição não só dos organizadores, mas dos próprios pilotos, dos fãs do Brasil no Dakar no Facebook, e também vamos enviar para a FIM, Federação Internacional de Motociclismo, quando a prova for uma prova do Mundial, também para a própria FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo, mas quando for uma prova regional aqui em Portugal ou no Brasil, essa pesquisa será enviada tanto para a Federação de Motociclismo como também a Federação de Automobilismo, ou seja, todos vão ficar a par, vão saber de tudo o que aconteceu na prova e o que os pilotos, navegadores e equipes acharam daquela competição. Vamos lá, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Bom, e como é a metodologia dessa pesquisa? Essa pesquisa ela é feita totalmente numa plataforma chamada Formulários do Google, sem a menor interferência humana. Os pilotos e navegadores que participaram de uma determinada prova recebem um link do Brasil no Dakar e eles dão a pontuação e escolhem as respostas de múltipla escolha, e essas informações são geradas automaticamente pelo Google. Bom, o que mais? Vamos lá. E o que nós estamos analisando nessa pesquisa, nessa sondagem? Primeiro, o que é a organização, como a organização trabalhou, o formato, o profissionalismo de toda a equipe, o roteiro também é avaliado, a infraestrutura das áreas de boxes, como a cerimônia de premiação também, se foi boa, se não foi, se teve infraestrutura, se teve o som adequado, se teve a iluminação, o formato, se foi rápida, se não foi. A divulgação da prova antes, durante e depois, através dos sites oficiais dos eventos, se elas têm aplicativos ou não e como funcionaram, a própria comunicação social e a assessoria de imprensa, como trabalhou todo esse trabalho, a divulgação da cronometragem, dos sites de cronometragem, se tem as parciais, se não tem, se funciona, se não funciona, se está responsivo para os telemóveis, porque afinal de contas os celulares, todo mundo na prova acompanha pelo celular, e também outros pontos de acordo com a característica de cada prova, porque algumas provas no Brasil são diferentes daqui de Portugal e vice-versa, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para vocês. E como são gerados esses resultados? Esses resultados, conforme eu expliquei agora há pouco, todas essas informações entram no formulário do Google, que é um sistema da própria empresa, que gera os gráficos automaticamente, que eu vou mostrar para vocês logo aqui na sequência. Bom, e onde esses resultados são divulgados? Nós divulgamos todos eles nas plataformas do Brasil no Dakar,
que nós temos o Facebook, nós temos o perfil no Instagram, nós temos o canal do YouTube, nós temos também um canal no Shopify, onde nós colocamos os podcasts. Temos também vários grupos, tanto no Brasil e em Portugal, de WhatsApp e também do Telegram, com os pilotos e navegadores, chefes de equipe, mecânicos e tudo mais. Então, todo mundo vai receber. A pesquisa que eu vou mostrar agora para vocês é o resultado da prova, a primeira etapa lá do Brasil, a primeira etapa do Campeonato Brasileiro, que foi o que foi o Rally Minas Brasil. Aconteceu na cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais, nos dias 7 e 8 de março de 2020, e foi aberta a carros, motos, quadriciclos e UTVs, tá? Ó, para quem não conhece, esse ponto vermelho é onde fica a cidade de Patos de Minas. Aqui está o Rio de Janeiro, onde eu estou mostrando para vocês aqui com o mouse. Aqui fica Brasília, que é a capital do país, e aqui onde tem essas estrelas, acho que está com um som muito alto aí, onde tem essas estrelas, fica ali a cidade de São Paulo, onde está o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Bom, vamos lá conhecer então a opinião dos pilotos e navegadores sobre a prova. A primeira pergunta foi o seguinte: qual a opinião geral sobre o Rally Minas Brasil? Como vocês podem ver, é uma avaliação muito boa, 47,6 colocaram como excelente prova e 42,9 como uma boa prova, ou seja, quase a totalidade entre excelente e boa. Apenas uma porcentagem muito menor de ruim e média. Vamos para o segundo ponto. Qual é a sua categoria? Aqui nós tivemos respostas, só não tivemos respostas aqui dos pilotos de quadri, nós tínhamos poucos lá, como na maioria das provas, tanto no Brasil como em Portugal, mas a grande maioria dos pilotos de carro, 66,7 e 23,8 nos UTVs. O que achou da divulgação da prova antes, durante e depois? A questão da imprensa, as redes sociais, a comunicação da organização com os pilotos e navegadores, aquele fluxo de informações, com comunicados, o site, se teve aplicativo ou não. 57,1 acharam que a prova teve uma boa divulgação, 28,6 excelente e 14,3 como média. Agora vamos lá. Qual a opinião sobre os trechos cronometrados, ou seja, as etapas especiais contra o relógio? 42,9 consideraram o roteiro excelente, 42,9 também como bom, ou seja, uma boa avaliação em relação ao trecho cronometrado. Bom, e aí a opinião sobre a área dos boxes, se teve a infraestrutura como água, energia, segurança, espaço, a infraestrutura, segurança do local, fornecimento de água elétrica, água e energia elétrica, e tipo de piso e tudo mais, se era asfaltado, se era pedra, se era terra, mas aqui também uma avaliação muito favorável para a organização, com 57,1 como classificado como excelente, tá? Bom, aqui houve uma divisão muito grande nas opiniões, vocês podem ver aí pelos números. Nós tivemos, por exemplo, a cerimônia, o que os pilotos e navegadores acharam sobre a cerimônia de premiação do Rally Minas Brasil. Bom, aqui eu quero saber a infraestrutura, como o som, a iluminação, a organização, os troféus, se são bons ou não, o formato, o roteiro da cerimônia, agilidade, dinamismo e tudo mais. Bom, aqui as opiniões ficaram bem divididas, não foi uma coisa boa, pelo menos o que mostram os números. 47,6, a grande maioria classificou como média, 23,8 como boa, 9,5 como ruim, e depois uma porcentagem menor como muito ruim, e 14,3 como excelente, tá? Continuando, e o que achou do site da cronometragem, onde as pessoas puderam acompanhar todo o desenrolar da prova? 42,9 boa,
mesmo valor para excelente e uma porcentagem de 9,5%. Achou muito ruim e depois uma menor como média. E o que achou da segurança oferecida aos pilotos e navegadores, como equipe médica, cobertura, também a ação dessa cobertura é da equipe médica. Porque, afinal de contas, é uma preocupação que todos os competidores têm numa prova de rally. 61,9 classificaram como boa, os pilotos e navegadores acharam que foi boa. 28,6 excelente, e depois uma pequena parcela dividida entre média e ruim. Vamos lá. E o local da prova oferecia pontos específicos para que o público pudesse assistir. A rede hoteleira era satisfatória na cidade, restaurantes que eram suficientes para todo mundo. Aqui, aprovação total, 95,2 classificaram como sim, e uma pequeníssima parcela como mais ou menos, tá? Bom, e na opinião, o evento proporcionou a exposição da sua equipe, as marcas, os seus patrocinadores da linha de patrocinadores na mídia e no local do evento. Aqui um pouco dividido também, 47,6 acharam que sim, 19 não e 33,3 como mais ou menos, tá? Vamos lá. E aqui, para finalizar, mais uma pergunta. Na sua opinião, o custo-benefício valeu a pena? Ou seja, baseado no preço da inscrição e o que foi oferecido em troca pela organização, se os competidores gostaram e aprovaram. 47,6, ou seja, a maioria aqui achou mais ou menos, 38,1 não, ou melhor, sim, e 14,3 como não. E se o evento proporcionou uma boa logística e condições de trabalho para equipes mecânicos e as equipes de apoio. Mais uma vez, o resultado foi bastante favorável, 95,2. E agora, essa é a última pergunta: qual a sua opinião sobre a empresa organizadora da prova? Quem organiza o Rally Minas Brasil é a empresa Rally Makers. 57,1 consideram boa, 33,3 excelente e 9,5 como média, tá? E além disso, pessoal, vocês podem ver depois, vocês podem entrar no Facebook do Brasil no Dakar, tem lá um post onde, se você digitar a palavra sim nos comentários, você vai receber o PDF completo da pesquisa, porque depois tem uma parte muito interessante onde os próprios pilotos e navegadores deram sugestões sobre a prova, falaram o que poderia ser melhorado daqui para frente para as próximas edições, ok? Então, essa é a pesquisa sondagem do Brasil no Dakar com as provas no Brasil e em Portugal, que tem como objetivo gerar um feedback bastante positivo para as organizações e criar um canal de comunicação para pilotos, equipes, navegadores, patrocinadores que investem aí milhares de reais ou até milhões por ano para fazer uma temporada inteira, ok? Eu sou o Ricardo Ribeiro, paro por aqui e a gente se fala a qualquer momento com mais informações, tá legal? Valeu, um grande abraço, tchau, tchau. Do quê? Você vai fazer suas coisas aí.